Bom dia a todos. Linda manhã que o nosso Deus nos concedeu para adorá-lo. E você já parou para pensar que é um bom dia para o Senhor Jesus voltar? Amém? Às vezes eu fico pensando que os crentes não têm desejado tanto a volta de Cristo, né? E a gente precisa pensar nisso. Levantar e dizer, hoje seria um bom dia para o meu Salvador me buscar. Gostaria de começar hoje, nesta manhã, falando desta terceira mensagem sobre esse tema, o amor de Deus que nos atrai. E eu queria convidá-lo a baixar a sua cabeça para nós buscarmos o Senhor. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado pela salvação que temos nele. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pela noite de descanso que tivemos, pelo tempo de adoração ontem, pela comunhão com os irmãos. Estamos alegres com tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por esta igreja, por mais um ano que o Senhor concedeu a ela de existência e que até o dia que o Senhor vai voltar para buscar o teu povo, ela continue sendo uma bênção para o teu reino aqui neste mundo. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar hoje, nesta manhã, a meditar na sua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que somente o seu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus, amém. Não sei quantos de vocês já assistiram o filme Ben-Hur, mas é interessante que no filme Ben-Hur, depois de todo o transtorno que o príncipe de Judá enfrenta, depois de todas as situações difíceis, ele retorna para Jerusalém, ele volta para sua casa. Ben-Hur encontra sua casa completamente destruída, abandonada, melhor dizendo. Estava lá completamente diferente do que ela era, quando todos viviam na sua casa e antes dos romanos o levarem e assolarem sua família. E aí ele encontra um dos seus servos, o servo principal dele, o servo dele que era fiel a ele, cuidava de todos os seus negócios. E o servo dele estava lá e tinha sido torturado pelos romanos e por isso não tinha as pernas, ele não podia andar. E esse homem tinha um outro servo de Ben-Hur que estava lá também, um homem forte, grande. E por causa da tortura dos romanos, eles cortaram a língua desse outro servo. Então esses dois servos de Ben-Hur estavam ali. Interessante que os dois se completavam. O homem forte, que não tinha a língua, eram as pernas do servo do Ben-Hur. E aquele que não tinha as pernas era a língua, era a boca, né, daquele homem que levava ele por todos os lugares. E isso me chamou muita atenção, porque eles podiam ser quase uma pessoa só. Onde aquele homem precisasse ir, aquele mais forte levava ele. E tudo que o outro precisava falar, precisava pedir, o que falava então era a boca dele. Isso nos mostra algo interessante a respeito de relacionamentos. A Bíblia fala muito sobre relacionamentos profundos e frutíferos na Igreja de Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, 21, na oração sacerdotal, Jesus ensina que nós devemos ser um como Ele mesmo é com o Pai. Ser um só. Abençoar o meu irmão e ele me abençoar. Suprir as necessidades do meu irmão naquilo que ele não pode e ele suprir minhas necessidades naquilo que eu tenho deficiência. E é interessante que o corpo de Cristo funciona assim. E, meus irmãos, esse amor de Deus que nos atrai, ele nos leva a amar e ter comunhão uns com os outros.
Esse amor de Deus que nos atrai, nos leva a amar as pessoas. Deve nos levar a amar, porque senão tem alguma coisa errada. Interessante que a Bíblia enfatiza isso. Por exemplo, vamos colocar aqui, tentar colocar uma base para você compreender, ou pelo menos relembrar, como que a Bíblia enfatiza relacionamentos profundos e frutíferos e enfatiza a questão do amor uns pelos outros. Nós podemos ver o próprio Deus trino, antes que houvesse qualquer obra criada. Deus, ele se relacionava entre si, em amor. O Pai para com o Filho para com o Espírito Santo, ali nessa comunhão ininterrupta, eterna, na Trindade. Esse Deus maravilhoso, ele resolve criar. Ele cria o homem e ele deseja compartilhar de si mesmo com o homem. Ele deseja que o homem possa desfrutar da felicidade que Deus tem. Então ele cria esse homem para adorá-lo. Então Deus agora tem relacionamento com a sua criação. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus dá a ideia de que o Senhor vinha à tardezinha, na viração do dia, diz o texto, ter comunhão com o casal no jardim do Éden. Que coisa fantástica, não é? Você já pensou receber Deus na sua casa para um cafezinho da tarde? Era assim no jardim. Comunhão do homem para com Deus. Posteriormente, ali dentro da criação, antes que o homem tivesse a mulher, Deus também resolve criar a mulher, demonstrando o seu amor e também para que o homem pudesse ter relacionamento com alguém de sua própria natureza. E lá em Gênesis 2,18 ele diz, não é bom que o homem esteja só, vou criar para ele alguém que lhe corresponda. E aí agora o homem não só tem relacionamento com Deus, mas ele pode ter relacionamento com alguém igual a ele e diferente dele, que o complete e que é da mesma natureza. E é interessante que Deus disse que não é bom que o homem esteja só, ou seja, relacionamento é importante para a questão da solidão humana. Deus depois forma a nação de Israel, forma o seu povo, para que também ele tenha relacionamento com o seu povo. E para que através desse povo ele pudesse trazer o Messias para efetivar um relacionamento total, porque o homem agora estava em pecado. E ali ele instrui o seu povo com os mandamentos. E o decálogo, os 10 mandamentos, é a instrução de Deus como é que o homem deveria se relacionar com ele e com os outros. Os 4 primeiros mandamentos, nós vemos que está ligado diretamente ao relacionamento com Deus. E os outros 6, nos ensinando a nos relacionar com as pessoas. No Novo Testamento, a ordem fica mais clara. Nos Evangelhos, Jesus nos ensina que o cumprimento de toda a lei e dos profetas depende de 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos. Amar ao Senhor e amar o meu irmão. E assim eu cumpro a lei de Cristo. E a igreja no Novo Testamento é marcada pela comunhão e a demonstração de amor uns pelos outros. É assim que o povo de Deus deveria viver. Nas cartas, nós vemos 3 palavras que são muito repetidas e que enfatizam essa ideia de relacionamento profundo e frutífero e de amor uns pelos outros. Essas palavras são as palavras comunhão, o próximo e uns aos outros. Eu desafio você a estudar estas 3 palavras do Novo Testamento. Você vai ficar encantado. Todo o contexto que envolve essas 3 palavras, comunhão, próximo e uns aos outros, o contexto que essas palavras estão inseridas, fala a respeito de como que Deus quer que nós nos relacionemos no corpo de Cristo e uns para com os outros.
Dr. Scott Horel, um estudioso das Escrituras, escrevendo sobre relacionamento e amor de uns para com os outros, ele disse: é interessante que no Novo Testamento há mais imperativos que se referem à nossa comunhão com os outros do que os nossos deveres para com o mundo, ou até mesmo do nosso relacionamento com Deus. Interessante isso, não é? Há mais ordens, há mais ênfases sobre nós nos relacionarmos, nós amarmos uns aos outros, nós termos comunhão uns com os outros, do que em relação aos nossos deveres no mundo e até mesmo em relação ao nosso amor a Deus. Lá em 1 João capítulo 3, verso 23 diz: e o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João também continua lá no capítulo 4, no verso 7, e no verso 8 e 21, ele vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então isso está intimamente ligado, esta verdade está intimamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. E é muito importante que a gente compreenda que, se nós formos atraídos pelo amor de Deus, nós vamos aprender, nós vamos amar aqueles que o Senhor tem colocado para servi-lo junto conosco e amar as pessoas. No versos 20 e 21 diz: se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Logo, meus irmãos, fica claro nas Escrituras que o cristianismo bíblico envolve amor a Deus e amor ao próximo. Comunhão profunda com Deus e comunhão profunda com as pessoas. É vida na vida. Um outro estudioso da Bíblia, ele fala sobre a palavra comunhão, e ele diz assim: comunhão bíblica não é koinonia, né? Não é a ideia de cafezinho após o culto. Não tem nada de errado o cafezinho após o culto, é uma bênção, né? Na minha igreja tem. Mas é muito mais do que isso. Comunhão bíblica é vida na vida, é se preocupar um com o outro, é amar de fato, é suprir a necessidade do meu irmão e ele suprir a minha necessidade, é abençoar um ao outro, compartilhando dons, compartilhando o conhecimento do Senhor, ajudando nas necessidades. Nós vimos aqui alguns versos do apóstolo João, na sua carta em 1 João. E ele, o apóstolo João, foi um dos apóstolos que mais enfatizou esta verdade de amar a Deus e amar ao próximo. Inclusive, o apóstolo João, ele foi conhecido como apóstolo do amor. Agora, a Bíblia diz que João, quando jovem, discípulo de Jesus, filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, eles foram apelidados de Boanerges. Né? Sabe o que quer dizer isso? Filhos do trovão. E quem sabe por que eles eram chamados de filhos do trovão? Porque eles tinham temperamento, pavio curto. Era esse João, que lá na frente vai falar sobre o amor. Interessante que lá em Marcos 3,17 e Lucas 9,54, a palavra de Deus diz que quando eles estavam indo para Jerusalém, eles foram num determinado lugar, recebidos pelos samaritanos, e na verdade os samaritanos não os receberam, os samaritanos não quis dar pousada a eles, e aí esse João e o seu irmão perguntaram para Jesus: quer que a gente mande fogo, quer que a gente envie e mande fogo do céu para consumi-los? E é claro que o Senhor Jesus não permite isso. Mas agora o apóstolo, maduro, aprendeu do Senhor e ele pode escrever as suas cartas para os seus
a discípulos, para as igrejas, e ele chama os irmãos de filhinhos. Ele enfatiza o amor uns pelos outros. Só Deus pode pegar um filho do trovão, não é? Pavio curto, nervoso, e transformar em alguém que pode amar e que pode enfatizar essa importante verdade das Escrituras. Só Deus pode fazer isso conosco, porque Ele é um Deus amoroso. Nesta manhã nós queremos ver alguns textos deste apóstolo, lá em 1 João, e nós queremos ali aprender duas verdades que ensinam que o relacionamento e demonstração de amor aos irmãos é uma das evidências da verdadeira espiritualidade. É uma das marcas da verdadeira espiritualidade. Ou seja, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, vai ser evidenciado, vai ser comprovado, vai ser atestado, vai ser denunciado pelo relacionamento que você tem com o seu irmão. Primeiramente, nós queremos ver que o amor pelos irmãos é evidência de comunhão com Deus. Vamos abrir lá em 1 João 1, versos 5 ao 7. 1 João 5, aliás, 1 João 1, 5 ao 7. 1 João 1, 5 ao 7, diz assim: a mensagem que dele ouvimos, esperar os irmãos acharem, 1 João, capítulo 1, versos de 5 ao 7. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Abra lá agora também no capítulo 2, versos de 9 a 11, que diz assim, continuando essa ideia, 1 João 2, 9 a 11. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, uma das provas aqui de que o amor aos irmãos é evidência da comunhão com Deus está declarada nesse texto, onde ele vai fazer um contraste a respeito da luz e das trevas. Aquele que está na luz evidencia relacionamento com Deus e ama o seu irmão. E aquele que está nas trevas não tem relacionamento com Deus e vai demonstrar isso através do ódio pelo seu irmão. No capítulo 1, verso 5, ele vai falar a respeito da mensagem que dele ouvimos, essa mensagem acerca da natureza de Deus, que mostra que Deus é luz, é uma mensagem que vem primeiramente do Senhor Jesus, mensagem que dele ouvimos, e no contexto aqui é do Senhor Jesus. Então é o Senhor Jesus que nos mostra a natureza de Deus, que é luz. E também essa natureza de Deus nos é ensinada pelos apóstolos. Ele diz a mensagem que dele ouvimos e a qual anunciamos, e que anunciamos a vocês, Deus é luz. Então nós podemos saber algo importante da natureza de Deus, que é luz, e que aqueles que têm relacionamento com ele vai viver e andar na prática da luz. John Stott vai dizer que, intelectualmente, luz é verdade e trevas é ignorância. Que moralmente, luz é pureza e trevas é o mal, é o desamor. Luz, então, tem a ver com as qualidades de Deus,
com santidade, com verdade, com justiça, que contrasta com aquilo que é trevas, que é o pecado, que é a impiedade. Ele vai dizer no capítulo 2 que o que odeia o irmão, ele continua nas trevas e ele não tem esse relacionamento com a luz. Permanece nas trevas, anda nas trevas, não sabe aonde vai, pois as trevas têm o cegado. Não tem vida espiritual, não tem relacionamento com Deus genuinamente, vive na mentira, ou em uma mentira. A palavra aqui, ódio, né? Odeia o irmão, no texto, traz a ideia de alguém que tem o hábito de se aborrecer. Alguém que é caracterizado por um estilo de vida cheio de ódio. Ele se aborrece, ele odeia, ele não consegue ter uma atitude para fazer o bem. Ele sempre tem uma atitude ali de aborrecimento em relação ao que está acontecendo em volta dele, em relação às pessoas. Ele não tem aquele amor de Deus para abençoar o outro e cuidar do outro. Ele tem uma tendência a gostar sempre de si mesmo e de gostar daqueles que só fazem algo para si mesmo, que o beneficie. No contexto da epístola de João, muitos falsos mestres do tempo dele diziam que eram iluminados, diziam que tinham recebido do Senhor a iluminação, mas as suas ações, principalmente a falta de amor, demonstravam a postura de que nunca haviam nascido de novo. Porque aquele que é nascido de novo, aquele que é regenerado, ele vai amar. Lá no Evangelho de João, gostaria que você abrisse lá, só para a gente atestar isso. João capítulo 13, versos 34 e 35. João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então o Senhor Jesus não só ensina que aquele que é amado por ele deve amar os outros, mas que uma evidência do discipulado, daquele que segue a Jesus, é o amor uns pelos outros. E é muito interessante isso, né? Você já viu uma família onde em que as pessoas admiram? Uma família que as pessoas olham e elogiam? Geralmente, irmãos, não é porque aquela família tem dinheiro, não é por causa dos bens que ela tem, geralmente, quando eles elogiam e gostam, é por causa da unidade daquelas pessoas. Porque o pai ama a esposa, porque os filhos se relacionam, porque não há divisão, porque um cuida do outro, um filho que tem relacionamento com o irmão. É admirável. Isso chama a atenção. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Chama a atenção dos outros. Mostra para os outros que nós somos discípulos dele quando nós amamos uns aos outros. Uma igreja onde os irmãos se amam, onde eles cuidam uns dos outros, onde eles se preocupam com os outros, é um grito para as pessoas de que ali o Senhor habita. É admirável isso. Agora, uma igreja onde há divisão, há pessoas que não se relacionam, há burburinhos, fofocas, intrigas, é terrível. É um mau testemunho. Porque os descrentes ficam sabendo, viu, o que acontece na igreja, de um jeito ou de outro. Por causa que temos pessoas em nossas famílias que não são crentes, acabam descobrindo algumas coisas. Visitam. Mas quando o povo está ali, evidenciando a sua espiritualidade, evidenciando que foi amado pelo Senhor, eles vão se amarem. E isso vai ser um testemunho para todas as pessoas. 1 João, aí no capítulo 1 ainda, no verso 7, ele vai dizer: se andarmos na luz, como ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aqui ele vai falar uma exigência, que é andar na luz. Então essa é a exigência. Se você andar na luz. Então o crente tem essa exigência, sim. Andar na verdade, na santidade, fugindo de tudo aquilo que desagrada a Deus. E existe uma realidade que ele quer para aqueles que andam na luz, que é manter comunhão um com o outro. Se andarmos na luz como ele está, mantemos comunhão uns com os outros. Esta é a realidade que o Senhor espera de nós. Ele faz uma exigência e ele espera uma realidade, uma ação, que é andar em comunhão, manter comunhão com o próximo. Não é só ter comunhão de vez em quando, é manter essa comunhão, é viver juntos aqui em comunhão. Sabe por quê? Você não consegue viver com seu irmão aqui, você ir lá na eternidade, como é que vai fazer, né? Agora, pastor, na eternidade eu serei completamente transformado. É verdade. Mas o Senhor já quer dar essa oportunidade para você agora, para você desfrutar daquilo que Ele de fato está fazendo no seu coração. Nós vamos viver para sempre uns com os outros. E nós já temos que começar agora. E quando a gente é do Senhor, a gente cumpre, a gente tem essa exigência, ou seja, é o Senhor que nos torna luz e manter comunhão com Ele. A comunhão fraternal é resultado da santidade, porque a exigência é andar na luz. E andar na luz aqui é andar em santidade. Então, o amor fraternal, ele vai ser resultado de andar nessa exigência, que é andar na luz. Praticar as verdades do Senhor e viver em justiça. Nas trevas não há comunhão, mas há cumplicidade e interesse ilegítimo. Nas trevas não há comunhão, mas há parceria no pecado. Vocês já viram as pessoas se juntarem para pecar? Você já viu as pessoas, às vezes já conheci tantas histórias, até mesmo entre igrejas, no meio de igrejas do mundo, do trabalho, que as pessoas se juntam, de repente você pensa, nossa, como eles são amigos, como eles têm comunhão, saem juntos, faz isso, aquilo, mas de repente você percebe que eles estão ali fazendo mal, querendo ir contra alguém, destruir alguém, sempre tem alguém que eles estão falando. Isso não é comunhão bíblica, isso é comunhão das trevas, que na verdade não é comunhão, é parceria para pecar. E é interessante, irmãos, que esse tipo de gente que anda nas trevas, aquilo que você via que parecia amizade se destrói, se desfaz de uma maneira muito, às vezes até destruidora. Mas aqueles que são servos do Senhor mantêm essa comunhão, crescem em comunhão, abençoam o outro, e no processo, inclusive, de resolver problemas, de confrontar, de ajudar, como uma família que está amadurecendo. Nada, meus queridos irmãos, que destrua a comunhão fraternal pode proceder da verdade. Nenhuma crença pode ser genuinamente cristã se separar o homem de sua relação com os demais. Então nós precisamos entender isso. Aquilo que vem para o meio do povo de Deus para dividir, para destruir, para afastar, não pode proceder da verdade. Às vezes Deus permite que isso aconteça, mas Ele permite, é diferente de que proceda da verdade, porque tem consequências. E aqui ele vai falar de uma promessa. A promessa, no texto, é que aquele que cumpre a exigência de andar na luz, e aí tem a realidade de manter comunhão, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E viver uma vida através do perdão, sendo abençoados pelo Senhor. Meu querido, você ama o seu irmão? Você tem relacionamento com eles? Ou você tem ódio? Tem o hábito de se aborrecer, de ficar irado? O servo de Deus que está na luz, que desfruta da comunhão com o Senhor, não cultiva o ódio em seu coração. Ele não vive aborrecido com os irmãos. Ele trata no coração. Ele anda na luz. E ele ama os seus irmãos.
E Deus tem nos dado oportunidades para ter esse relacionamento profundo e frutífero. Igreja é muito belo. Eu sou apaixonado por igreja, apaixonado pela igreja do Senhor Jesus. E é tão interessante porque é o Deus soberano, é Ele que traz as pessoas. Não é as pessoas que eu quero, não é do jeito que eu gostaria, é Ele que traz. E Ele traz para conviver comigo, com os meus defeitos, com minhas dificuldades, mas também com os meus dons. E eu posso abençoar, e aquele irmão pode me abençoar, e nós podemos crescer. Eu não preciso querer que ele seja do meu jeito, eu preciso querer que ele seja do jeito de Cristo. E é assim que vai funcionar. Então é uma bênção. Se Deus colocou você aqui, é porque Ele quer que você abençoe o seu irmão. E o seu irmão que está sentado do seu lado, é porque ele tem uma bênção para a sua vida também. Aproveite isso e a beleza do corpo de Cristo. Tire qualquer ódio do coração. Tire qualquer aborrecimento. Peça ao Senhor para que Ele purifique. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos disso para continuar agradando o Senhor. Nós vimos que o relacionamento e demonstração de amor aos irmãos é uma das evidências, é uma das marcas da verdadeira espiritualidade. Vimos que essa primeira evidência é a comunhão com Deus. Então, se você ama o seu irmão, vai demonstrar que você tem comunhão com Deus. Mas também queremos ver que o amor aos irmãos é uma evidência de que somos filhos de Deus. Não só que nós temos comunhão com Deus, mas também que somos filhos de Deus. Ou seja, amar ao irmão é uma evidência da nossa salvação, da nossa espiritualidade, inclusive da nossa maturidade espiritual. E aí nós vamos abrir agora lá 1 João capítulo 3, versos de 1 ao 18. A gente vai pegar algumas partes aqui, não dá para ver todos os detalhes. 1 João capítulo 3, verso 1 ao 18. Diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Olha só a música que nós cantamos, né? Que grande amor do Pai. E assim que 1 João capítulo 3 começa, né? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não só nos salvou, mas também nos chamou para sermos filhos. E é claro que aqui no contexto, quem é salvo é filho, isso não pode ter uma distinção. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aqui ele está falando da glorificação. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Mais uma vez ele está aqui dizendo que agora não só no sentido de termos comunhão com Deus, vamos andar na luz, mas agora no sentido de sermos filhos de Deus, vamos viver uma vida pura, porque Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se eu sou filho de Deus, eu não vou viver na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Que coisa!
Ele falou de luz e trevas, e agora ele está falando daquele que pratica a justiça e daquele que peca, do filho de Deus e do filho do diabo. Isso é típico da teologia joanina. E ele continua no verso 11, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, ele vai dar a ilustração, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e a de seus irmãos eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Somos filhos de Deus por causa do grande amor que Ele nos amou. Um amor eterno, um amor imenso, um amor sacrificial. E devemos então olhar para esse amor de Deus que nos atraiu, que é um grande amor, para poder ter condição de amar a Deus. Nós só podemos dar aquilo que temos. Eu não posso dar algo para alguém se eu não tiver. Nós não podemos dar amor para alguém se nós não tivermos amor. Agora, o amor, como nós aprendemos, ele não vem de nós, não é natural de nós. Por isso que nós precisamos olhar para esse amor de Cristo, receber esse amor de Cristo e então poder dar esse amor para as outras pessoas. É assim que nós devemos fazer. E por isso que a fonte do nosso amor é o amor de Deus, como está descrito no verso 1 do capítulo 3. E esse grande amor nos levar para a glorificação. Ele vai mostrando aqui que o Senhor Jesus vai se manifestar e nós seremos como Ele, naquele sentido de estar na presença dEle, e vamos habitar com Ele. Mas também esse amor, ele faz uma exigência, verso 3, capítulo 3, verso 3, e todos os que têm essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. E o apóstolo João aqui, ele não diz para a gente ser puro, ele declara o fato. Ele declara o fato. E todo aquele que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, você que recebeu o Senhor Jesus Cristo, recebeu o perdão, deve viver em pureza. Deve viver em santidade de vida, porque isso é uma evidência de que você tem o amor de Deus. Os que aguardam a vinda do Senhor, ele vai dizer aqui da esperança, né? Você que tem a esperança de que o Senhor virá, nos glorificará, necessariamente irão se purificar, porque a purificação é algo daqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que foram regenerados. E a palavra pureza aqui dá a ideia de liberdade da mancha moral. Então é algo moral. É nos purificar de tudo aquilo que está manchando o nosso coração, está desagradando a Deus. É viver em santidade. E Jesus, ele se manifestou para tirar esse pecado, para podermos sermos purificados. Verso 5 diz, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E ele também se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele vai mostrar isso para nós claramente. E aqui a ideia de destruir as obras do diabo é a ideia de que ele não realmente elimina completamente, mas ele freia, ela torna as obras do diabo inoperantes na vida do crente. E haverá o dia que ele vai destruir o diabo completamente. Na vida do crente, o diabo não é para ter operação. Se nós andarmos nele, se nós vivemos purificados em santidade,
as obras do diabo não vai ser operantes na nossa vida. E aí ele vai enfatizar o verso 10 do capítulo 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E aqui é muito sério, porque ele está declarando logo: se você não pratica justiça, você não vai amar o seu irmão, pelo contrário, vai ter uma atitude de ódio para com ele. E isso é evidência de que você não é do Senhor e é do diabo. E é assim que os ímpios vivem. Né? E ele aqui vai mostrar claramente, né, com o exemplo de Caim, a ideia do assassinato, o ódio que trouxe assassinato. E o Senhor Jesus vai dizer que quando eu odeio meu irmão, eu estou, na verdade, o assassinando. Isso é muito sério. Não há lugar no coração do crente para o ódio. Não há lugar no coração do crente para hostilidade para quem quer que seja. Porque isso não faz parte daquilo que o Senhor fez na vida dele, com esse amor tão grande com que nos amou. E ele vai dizer que para fugir do pecado, praticar a justiça, viver em retidão, e fazendo isso vai amar os irmãos. Irmãos, você tem amado o seu Senhor desta forma? Tem evidenciado que recebeu o amor dele, fugindo do pecado, vivendo na prática da justiça, amando o irmão? Porque é assim que nós vamos ser diferenciados daqueles que são filhos do diabo. E aqui ele está falando de filiação. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. E se você é filho de Deus, você vai amar ao Senhor, vai praticar a justiça, vai viver na verdade, vai evidenciar que tem a semente do Senhor no seu coração, a natureza divina, e aqui é a ideia de regeneração. Viu? Tá lá em 1 Pedro nós podemos comparar isso, 1 Pedro 1, 22, 24, ele vai dar a ideia clara de que está se referindo que nós somos regenerados pelo Senhor, então nós temos o Espírito Santo em nós. Então aí você é filho de Deus. E além de praticar a verdade, de viver na justiça, de viver em pureza e santidade, você ama o irmão. Não dá para eliminar. Está tudo ligado. Eu não posso praticar a justiça e não amar o meu irmão. Eu não posso dizer que eu sou puro e odiar o meu irmão. Não existe isso. E ele depois vai enfatizar a ideia de que, como é que alguém diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu irmão? Ele vai dizer que alguém que faz isso é mentiroso e não está nele, a verdade não está nele. É aquele irmão que você pergunta para ele: aí, está tudo bem? Está tudo bem. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Maravilhoso. Mas ele está intrigado do seu irmão em Cristo. Ele está um relacionamento destruído com a sua esposa. Que história é essa? O relacionamento dele com Deus não pode estar bem. Não está bem. Porque se nós não podemos amar as pessoas e aplicar a elas aquilo que o Senhor tem feito para nós e o seu amor, não vai ter relacionamento com Ele. Vai evidenciar que nosso relacionamento com Ele está muito ruim. E aí vai para algo mais profundo, né? Aqui de João, que é a ideia de que quem não consegue fazer isso é porque não é filho. E aí é muito sério. Inclusive fica aqui como um termômetro, né? Uma avaliação se a gente é salvo, se a gente é de Deus, se a gente de fato é da luz. Como? Se eu fujo do pecado, se eu vivo na justiça, se eu não vivo na prática do pecado. Não é que eu não tenha pecado, mas é que eu não vivo na prática deliberada do pecado. E não me preocupo com ele, não quero acertá-lo, ele não me incomoda. Então, se eu pratico a verdade, vivo na justiça, ando na luz, que é viver longe de tudo aquilo que desagrada a Deus e lutando cada dia debaixo da graça do Senhor para isso, e amo o meu irmão, é evidência de que eu sou salvo, é evidência de que eu fui
alcançado por esse amor que me atraiu. É evidência de que eu fui alcançado pelo grande amor com que nos amou e enviou o seu Filho para me salvar. Agora, se eu estou cada vez mais longe das coisas do Senhor, não me importo com as coisas espirituais, tenho prazer no pecado ao ponto de viver ali na prática do pecado, não estou nas luzes, mas nas trevas, aí vai evidenciar quem é o Pai. Quem é que você está chamando de Pai? Porque a Bíblia ensina que se o Senhor Deus for nosso Pai, nós formos seus filhos, nós vamos viver na justiça e vamos amar nossos irmãos. Mas se eu não pratico a verdade, vivo no pecado e tenho ódio, não consigo amar as pessoas, não fico com aquele coração fechado, será que o Senhor Deus é o meu Pai? Nós precisamos fazer esta avaliação, porque João vai dizer aqui, aos filhos de Deus e aos filhos do diabo, e o caminho é completamente diferente. Não dá para viver um no caminho do outro. Esse amor pelos irmãos deve ser prático, não deve ser só em palavras. E ele vai dizer aqui, não é? Verso 17, verso 16, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então a ideia de relacionamento em poder fazer algo mesmo pelo meu irmão e me preocupar com ele. Na sua vida espiritual, com as suas necessidades, em oração, e até em outras áreas. No verso 17 ele vai dizer, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então esse amor, ele vai ser demonstrado, ele vai se transformar em ação, em favor daquele que precisa. E nós não precisamos de muito para ajudar as pessoas, irmãos. Nós não precisamos. Nós precisamos é querer. Porque Deus tem nos dado vida abundante. Nós todos, não vou dizer todos, mas a maioria das pessoas, pelo menos no contexto das nossas igrejas, aqui no Brasil, tem mais do que é suficiente para viver. Nós somos ricos. Comparado ao contexto bíblico, né, de riqueza e pobreza, nós somos ricos. Então, não é concebível no corpo de Cristo pessoas passarem dificuldades, necessidades. Agora estou falando de pessoas que de fato passam, né? Não de pessoas que querem se aproveitar, não é isso. A gente precisa ter sabedoria até em ajudar as pessoas. E a igreja tem que ter discernimento para isso. Mas tem, às vezes, irmãos que passam dificuldades, que passam lutas. E o povo de Deus precisa se atentar para isso. No Novo Testamento, por exemplo, lá nas cartas pastorais, Paulo ensina que um dos cuidados da igreja é para com a viúva, que não tem como se manter, aquela viúva que não é amparada. Né? Ou seja, alguém que tem necessidade. E naquele contexto era mais complicado ainda, então a igreja precisava cuidar mesmo. Hoje, graças a Deus, tem várias maneiras de amparar, mas a igreja precisa se preocupar com isso. É uma atitude de amor. Mas muitas vezes nós passamos por lutas, não passamos? Passamos por problemas de desemprego, passamos por problemas de lutas na área de saúde. E uma demonstração de amor é quando o povo de Deus se une para abençoar os seus irmãos. No verso 18 ele diz, filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. É um amor que eu recebo do Senhor para mim, que me atraiu, me salvou em Cristo, que me perdoou, que agora eu posso andar em verdade, em justiça, ser purificado, fugir do mal, não viver na prática do pecado, amar o meu irmão e não odiá-lo, amar as pessoas. E esse amor deve ser prático, deve ser em ação, não só de palavras. Você tem feito isso? Tem procurado saber as necessidades do seu irmão? Tem mandado um WhatsApp? Não estou falando nem mais ligar, né? Mandado um WhatsApp para aquele irmão que está passando uma luta, que
está com algum problema de saúde, ou que tem algum familiar com problema de saúde. Para aquele irmão que perdeu o emprego. Você já procurou saber se ele está precisando de alguma coisa na sua casa? Isso é amor. Nós podemos fazer isso. Não de boca, meu querido, eu te amo, abraço ali, mas não me preocupo com o meu irmão. O corpo de Cristo precisa se preocupar. Somos uma família. Isso, irmãos, é uma evidência de que nós temos uma vida espiritual saudável. Temos de fato comunhão com Deus e somos de fato filhos de Deus. Um certo teólogo, Jairo Moreira, foi o meu professor, Palavra da Vida em Atibaia, e ele disse assim: a estatura espiritual de alguém pode ser medida com exatidão em função da qualidade dos seus relacionamentos. A sua vida espiritual, a estatura da sua maturidade cristã, pode ser medida, a nossa estatura espiritual pode ser medida pela qualidade dos nossos relacionamentos. Relacionamentos de amor, amor efetivo, que vai abençoar aquele que precisa. Você tem feito isso? Abaixe sua cabeça nesse instante. Esse amor de Deus maravilhoso, esse amor que nos atraiu, esse tão grande amor que foi demonstrado em Cristo, ele não foi demonstrado simplesmente para a gente só receber os benefícios, porque, de fato, nós recebemos tantos benefícios, recebemos tantas maravilhas, mas esse amor de Deus, ele, além de nos trazer benefício, ele exige de nós, e não só exige, mas nos leva a amar as pessoas, porque o Senhor Deus ama as pessoas. Eu fico preocupado, irmãos, com esse mundo, e às vezes isso entrando na igreja, que as pessoas estão tão preocupadas com as coisas. Vivemos num mundo em prol das coisas que esquecem e valorizam pessoas. Olha, de fato que relacionamentos às vezes são complicados, mas é uma complicação que vale a pena. É uma complicação maravilhosa, porque Deus nos ajuda a descomplicar e poder crescer uns com os outros através da vida do meu irmão, através da confrontação, através do auxílio. E isso é vida cristã. Então avalie hoje o seu coração. Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está meu relacionamento com Deus? Eu de fato tenho comunhão com Ele? Eu de fato sou filho dEle? Se você estiver fugindo do pecado, se você ama o seu irmão, é uma evidência maravilhosa de que você é filho desse Deus maravilhoso. Peça ao Senhor para lhe ajudar nisso. Cada dia, lhe tornando um filho que reflete as qualidades do Pai. Tem decisões importantes para nós tomarmos hoje de manhã. Talvez tenha alguma pessoa que o seu coração está pesado. Talvez tenha algum relacionamento que está arranhado. É o momento de você pedir ao Senhor que Ele ajude. Que Lhe dê esse grande amor que o Pai te deu. Que impulsione você para tirar todo o orgulho. E ir lá e dizer, meu irmão, eu te amo. Eu quero ter uma comunhão com você. Eu lhe ofendi e quero que você me perdoe. Então, você me ofendeu e eu gostaria de tratar isso, porque você é meu irmão. E nós precisamos de ter relacionamento profundo. Se você conhece alguém que tem necessidade, e Deus está tocando no seu coração, Deus está mostrando para você de alguma maneira que aquela pessoa precisa da sua ajuda, olha, não vire as costas para ela. Você pode ser o canal de Deus em abençoá-la. E é interessante que um canal de Deus que abençoa nunca vai faltar nada. Ele sempre vai ser cheio, tanto para si, quanto para poder distribuir para os outros. E para servir a sua família e a sua igreja. E aos missionários e ao povo de Deus. Isso é cristianismo. Não é só desfrutar das bênçãos da salvação. Vai além. Ele nos impulsiona a agir como Ele, em bondade,
como nós vimos, né? Esse amor de Deus que deseja fazer o bem para aquele que muitas vezes nem merece, né? A gente sabe que ninguém merece. É um amor de Deus que nos ajuda a sermos graciosos, porque nós mesmos recebemos graça. Peça ao Senhor para lhe ajudar. Eu sei, irmãos, as áreas que eu preciso melhorar na minha vida em relação a amar mais o meu irmão, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, a ser mais grato, a louvar ao Senhor por tudo que Ele tem dado. A quando o Senhor me apresenta uma situação de necessidade, não virar as costas, de ajudar, de pelo menos me juntar a pessoas que podem ajudar, fazendo tudo com sabedoria. Eu sei que você sabe também. Então peça ao Senhor para lhe ajudar. Pai querido, muito obrigado pelo ensino da Tua palavra nesta manhã. Muito obrigado por esse amor que nos atrai, por esse amor que nos leva a amar as pessoas. Ajuda-nos a nos importarmos mais com as pessoas do que com as coisas. Me ajuda a amar aquilo que o Senhor ama, e o Senhor ama as coisas que vão permanecer para sempre. Me ajude, ó Pai, e ajude a todos nós a amar a Tua palavra, porque a Tua palavra vai permanecer para sempre. Nos ajude, Senhor Deus, a amar a Ti, porque o Senhor permanecerá para sempre. E nos ajude a amar as pessoas que o Senhor criou, porque elas permanecerão para sempre. Os meus irmãos permanecerão para sempre. E é isso que eu devo amar. Não amar aquilo que é passageiro, que é fútil, que vai ficar aqui. Deus querido, nos abençoe a usar as coisas desse mundo para Te honrar, mas não ser escravos e nem ser usado por elas, impedindo assim a gente de sermos verdadeiros filhos do Senhor. Que possamos ter o Seu caráter e praticar o amor que o Senhor nos demonstrou. Nos ajuda, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado mais uma vez pela atenção dos irmãos. Tem sido uma grande bênção esses dias para a minha vida e eu louvo ao Senhor. Pastor.